Toda quarta, um golpe que os Estados Unidos deram ou ajudaram a dar. Hoje a gente vai para a Líbia em 2011. Mas primeiro, contexto histórico. A Líbia foi dominada pelos romanos, pelos otomanos e no século XX foi invadida pela Itália fascista. Entre 1920 e 1930, o Mussolini instalou campos de concentração no país e matou um quarto da população da Líbia. A Líbia foi então ocupada por Inglaterra e França até em 1951 ser o primeiro país africano a conseguir a independência pela ONU, sob a liderança do rei Idris I. E aí nos anos seguintes a Líbia descobriu muito petróleo. E aí você já sabe quem é que ficou com isso, né? Texaco, Gulf Oil, BP Oil, ExxonMobil passaram a explorar petróleo na Líbia depois da Petrol Law de 1955 assinada pelo rei que dava concessão do petróleo líbio para empresas privadas e estrangeiras. Daí, enquanto os amigos do rei e os estrangeiros enriqueciam com o petróleo, a população empobrecia. Menos de 10% sabia ler. A mortalidade infantil era altíssima e a Líbia era um dos países mais pobres da África. Daí, em 1º de setembro de 1969, o líder militar Muammar Gaddafi, de 27 anos, liderou um golpe militar enquanto o rei Idris I estava fora do país fazendo um tratamento médico. Ele ocupou os principais prédios do governo, torres de rádio e deu o golpe sem disparar um tiro. O negócio é o que ele fez depois disso. Ele começou expulsando bases militares dos Estados Unidos e do Reino Unido também. Nacionalizou o petróleo e fechou a embaixada de Israel e cortou relações com países imperialistas. Ele declarou moradia como direito básico e começou a construir habitações públicas em massa. Educação e saúde passaram a ser gratuitas e universais. De 700 médicos, o país passou para mais de 3.000. A expectativa de vida subiu de 52 para 72. E o analfabetismo caiu de 90% para menos de 10%. E isso tudo financiado pelo petróleo que antes enchia o bolso de bilionários estrangeiros e principalmente estadunidenses. Daí nos anos 2000, Gaddafi começou a incomodar ainda mais. Ele articulou a criação de um banco central africano, propondo uma moeda única para aqueles países lastreada no ouro para poder fugir do dólar. Ele também priorizava parcerias estratégicas com Rússia e China. Também começou a financiar grupos de luta armada pela África, assim como os Estados Unidos faziam no resto do mundo. Isso foi o suficiente para a OTAN e para os Estados Unidos se mexerem, né? Isso porque em 1986 os Estados Unidos já tinham bombardeado a Líbia, matando a filha adotiva do Gaddafi e vários civis. E nos anos 90 e 2000, a Líbia já tinha sido sancionada pesadamente. Daí, em 2011, aproveitando a Primavera Árabe, os Estados Unidos financiaram milícias para poder ter a justificativa de que o Gaddafi estava matando civis. Daí eles foram lá e bombardearam a Líbia e destruíram várias infraestruturas importantes do país. O Gaddafi então foi capturado em Sirte, torturado e morto pelos milicianos. Hillary Clinton chegou a comemorar a morte dele ao vivo numa entrevista. E aí a Líbia, que tinha virado o país com o maior IDH da África, hoje ainda enfrenta conflitos civis armados permanentes. Ainda tem uma política completamente caótica. Infraestruturas de saúde, educação e saneamento básico foram destruídas. E o país continua dependente do petróleo, que embora seja estatal, depende das estrangeiras privadas para poder exportar. Parece familiar? O Gaddafi tentou se juntar com outros países independentes para criar uma moeda soberana para poder tentar fugir do dólar.